para você, rapidinho. Desde ontem eu estou participando do congresso lá no FPA. Então, tem muita gente de fora aqui em Belém. E é muito bacana ver como eles têm compaixão daqueles cachorros de lá. Eles dão comida, dão carinho. E a gente não vê isso um com o outro, né? Aí a gente cuida dos animais, mas e aí como é que está a nossa relação com o próximo? Será que a gente está amando eles? Será que a gente está respeitando o próximo? Queria que vocês abrissem Gálatas 6. Todos acharam? Eu vou ler em seguida, nós vamos orar para dar início ao culto. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, Senhor. Por mais, Senhor, mais um dia que nós podemos nos arrepender, chegarmos a Ti, Pai. Mais uma vez poder amar uns aos outros. Pai, coloque esse amor genuíno, Senhor, nos nossos corações, Pai. E nos ajuda, Senhor, dia após dia, Senhor, a carregar nossa cruz, Senhor, a Te obedecer, Senhor, a acreditar na Tua palavra, Pai. Deus, abençoe esse povo, Senhor, que nós oferecemos a Ti, Pai, somente a Ti, Deus. Que Tu possa conduzir, Senhor, de uma forma que Te agrada, Senhor. Que a gente possa fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Cuida, Senhor, das pessoas que estão vindo, Senhor, das que não puderam vir, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, possa confortá-las, tocá-las, curá-las, Senhor, se for da Tua vontade, Pai. Se eu te peço, Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Agora nós vamos dar boa noite para o irmão que está do lado, sentar junto, conversar, saber como é que ele está. Depois nós vamos passar para um momento de oração. Ok? As crianças podem se unir ali com a tia Beth, com a tia Pri. Para depois nós estarmos orando.
Amém, irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Adriana, poderia orar aqui? A gente vai pedindo, fale para quem vai orar. O que o nosso irmão Adriana está falando. Vamos orar. Deus Pai, reconhecendo, meu Deus, que só o Senhor é Deus, meu Deus. Reconhecendo a sua grandeza, meu Deus, a sua misericórdia, o seu infinito amor, Senhor. Reconhecemos que sem ti, meu Deus, nós não somos nada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, meu Deus, deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, meu Deus. Te agradeço por esse tempo, meu Deus. Santo é o teu nome. Senhor, usa agora, meu Deus, o pastor, meu Deus, que ele venha trazer uma mensagem que toque nossos corações, Senhor. Que mostre, meu Deus, quanto nós somos pequeninos e tu é grande, Deus. Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome, meu Deus. Toma conta, meu Deus, dessa reunião, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ajeitar as cadeiras. Vamos para suas posições normais. O louvor já pode vir para cá. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Salmos 123. Ele é curtinho, então eu pedi para que todos fiquem de pé, que depois nós vamos louvar. A gente deu Bíblia para todas as crianças, os adolescentes. Salmo 123, ele diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escândalo dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém? Vamos louvar.
Vamos louvar ao Senhor, irmãos. As minhas forças se renovar, quanto a ti eu espero. As minhas forças se renovar, quanto a ti eu espero. Ó Deus, pra sempre reinar, tu és minha esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. Os fracos és o defensor, és o consolador, contigo eu vou como águia. As minhas forças se renovar, quanto em ti eu espero. As minhas forças se renovar, quanto em ti eu espero. Ó Deus, pra sempre reinar, tu és minha esperança. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. Os fracos és o defensor, és o consolador, contigo eu vou como águia. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio e fortaleza. Os fracos és o defensor, és o consolador, contigo eu vou como águia. Diante do trono alto Deus, tenho perfeito e bom amor. Eu sou um sacerdote amor, sempre excede a meu valor. Meu nome está em seu coração, está escrito em suas mãos. Enquanto interceder por mim, jamais da me afastarão, jamais da me afastarão.
estarão. Quando Satã me vem tentar, o meu pecado me lembrar, eu olho ao alto e lá está, quem pôs o fim meu pecado. Meu puro Salvador morreu, minha alma impura libertou. O justo Deus se satisfez ao ver Jesus me perdoou, ao ver Jesus me perdoou. Eis o Cordeiro vivo está, perfeito justificador, o imutável grande eu sou, da graça e glória é o Senhor. Com Ele não posso morrer, pois com seu sangue me comprou, o fim da minha vida está, com Cristo Deus meu Salvador, com Cristo Deus meu Salvador. Se vais amas doce e deres gozar, se dor mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó vencer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá a me
me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Este é o meu respirar, e o Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, e o Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, este é meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Amém. Glória a Deus. Muito bom ao nosso Senhor. Então vamos passar para a parte mais importante do culto, que é a palavra de Deus. Eu queria chamar o pastor
para ele estar ministrando essa palavra para a gente. Vamos esperar um minutinho. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos. Muito bom estar com vocês aqui essa noite. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Jonas. Antigo Testamento, os profetas menores. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Ó Pai, fala conosco essa noite, através da Tua palavra, Senhor. Dá-nos mais do Teu Santo Espírito, Senhor. Toca corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas Te peço humildemente, para a Tua glória, pela Tua misericórdia e graça, usa-me como instrumento Teu, para falar à Tua igreja, Pai. Não com sabedoria humana, mas pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar uma passeada neste livro do Antigo Testamento de Jonas. Jonas, nós cremos que não é uma parábola, não é um conto metafórico, não é um mito, mas é um relato, é algo que de fato aconteceu na história, né? Então nós cremos nisso, e o próprio Senhor Jesus, ele confirma isso, né? Lá em Mateus, no capítulo 12, do 36 ao 38, Mateus 12. Mateus 12, do 36 ao 38, diz assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferir. É isso? O sinal de Jonas, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver a tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então o próprio Senhor Jesus reconhece Jonas como de fato um profeta, o povo de Nínive como de fato um povo que no dia do juízo iria se levantar ali para julgar. Então, irmãos, nós cremos que esse livro aqui de Jonas não é um conto metafórico, não é uma parábola, mas de fato é um fato histórico, porque o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele confirmou isto lá em Mateus, como acabamos de ler. Então, vamos lá, né? Então a gente vai começar lendo aqui o capítulo número 1 de Jonas. Vamos começar de Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra do Senhor
Senhor veio a Jonas. Jonas era um profeta de Deus e o Senhor lhe deu uma missão, né? Jonas, ele teria que ir para a grande cidade de Nínive e clamar contra aquela cidade, para que aquela cidade se arrependesse e cresce no Senhor, porque a malícia daquela cidade era muito grande e o clamor, né, a sua malícia, o pecado daquele povo chegou até o Senhor, né? Então aqui nós observamos algumas coisas. Nínive era uma cidade muito grande, talvez a maior cidade que existia naquela época, e era uma cidade que era reconhecida pela sua malícia, o seu pecado, né? Os estudiosos dizem que Nínive era uma cidade tão perversa, tão marcada pela violência, que eles tinham técnica de tortura, de matança, né? De forma tão cruel que eles tiravam a pele da pessoa viva, né? Espetavam num ferro e deixavam a pessoa pendurada ali morrendo, né? Eles decapitavam muitas pessoas e o pecado daquele povo chegou até o Senhor, porque Nínive era um povo muito cruel, a capital da Síria, né? Eles eram conhecidos por ser um povo muito cruel, né? E também rivais de Israel. Então Jonas, ele observa esse chamado de Deus, né, de ir pregar arrependimento a Nínive, e ele não fica muito à vontade com isso, ele não fica muito satisfeito, né, porque ele não queria que o povo de Nínive se arrependesse, ele queria que o Senhor destruísse, assim como fez com Sodoma e Gomorra. Ele queria que caísse fogo do céu, enxofre e matasse todos os moradores de Nínive. Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse, né, mas o Senhor o manda para essa missão. Ele diz: dispõe-te, ou seja, você precisa se dispor, seguir nessa missão. Vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos dizer assim, a sua malícia subiu até mim. Nós entendemos que Deus, ele é um Deus santo, né? Nós observamos que o pecado, né, o pecado daquele povo era tal que o Senhor ia destruir aquela cidade, né, se caso eles não se arrependessem. Nós observamos aqui a santidade de Deus. A pessoa, esse livro, ele tem o nome de Jonas, mas a pessoa que nós vamos ver agindo e nós vamos aprender muito é o próprio Senhor. O próprio Deus vai agir muito aqui nesses eventos que nós vamos ler, né? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, né? O Senhor disse que ele se dispôs para ir fazer a missão, mas ele se dispôs para fugir do Senhor. O Senhor mandou ele ir para Nínive, mas Jonas, ele tenta fugir para Tarsis. Tarsis era a cidade mais longe que ele poderia chegar de Nínive, né? Era o navio que ele ia pegar, que estivesse mais longe de Nínive, era Tarsis. Era uma outra cidade que ele queria ir para fugir da presença do Senhor. Só que nós entendemos, irmãos, que o Senhor, ele é onipresente. Como é que alguém consegue fugir da presença do Senhor? Não tem como. Jonas, ele queria fugir do Senhor, mas ele queria fugir da missão que o Senhor deu para ele. Mas como é que se pode fugir de Deus, né? Se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, lá ele está. Se nós subirmos no monte mais elevado, ali ele vai estar. Não tem como fugir da presença do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipresente. Mas Jonas, ele se desviou da missão que o Senhor deu para ele. Ele resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele resolveu fazer aquilo que ele achava que era correto, né? E deixar a missão que Deus deu para ele para lá. Então, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou
pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele queria fugir da presença do Senhor, e ele chegou lá e tinha um navio esperando indo para Tarsis. Então, nem sempre as circunstâncias favoráveis quer dizer que a gente está no caminho certo. Nem sempre aquilo que dá certo é certo, né? Então ele queria fugir da presença do Senhor, e ele pegou esse navio para Tarsis. Vamos lá, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então Jonas, ele tenta fugir do Senhor, mas não tem como, porque o Senhor, ele que comanda todas as coisas, ele está em todos os lugares. Tentar fugir da presença do Senhor só leva Jonas a ser encurralado mais para frente. Por quê? Porque o Senhor também dá ordem aos mares. Ele vai pegar o navio, mas o mar é do Senhor. Então o Senhor, isso não foi uma tempestade comum. O Senhor, ele mandou uma grande tempestade, e o barco estava a ponto ali de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Irmãos, até os pagãos, que eram os marinheiros, estavam buscando a solução em seus deuses e tudo mais, e Jonas, ele estava ali dormindo, lá no porão do navio, né? Então, aqui nós observamos que uma pessoa desviada do caminho do Senhor, ela acaba gerando problemas para o local onde ela está. Ela acaba gerando problemas para outras pessoas. É uma pessoa que não está no caminho do Senhor, ela pode acabar gerando problemas para outras pessoas. Aqueles marinheiros, eles tiveram discernimento que aquela tempestade ali podia ser alguma coisa espiritual. E Jonas não estava nem aí, estava dormindo, ele estava querendo se esconder, fugir lá no porão. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um do seu Deus, lançavam ao mar a carga, estavam no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então foi preciso um pagão chegar com Jonas e dizer: ora, homem, vai orar, né? E que nos envergonha às vezes observar pessoas que não são cristãs, pessoas que não são convertidas, às vezes tendo um zelo maior do que nós temos, né? A gente observa aqueles muçulmanos, quanto tempo eles oram ao dia, né? A gente observa aqui os pagãos no barco de Jonas orando, clamando, procurando uma saída, e Jonas dormindo. E talvez, irmão, a gente acabe agindo assim às vezes. Até pessoas que estão enganadas têm um zelo às vezes maior do que o nosso, não é verdade? Então aqui foi necessário aquele homem chegar e dizer: dispõe-te, levanta, vai orar, vai clamar o teu Deus. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então a gente vê mais uma vez aqui a soberania de Deus. Jonas tentou fugir da presença de Deus, é impossível. Ele pegou um barco para ir para Tarsis, um local mais longe de Nínive que ele poderia chegar, mas o Senhor manda no mar, o mar começa a se agitar, né? Aí os marinheiros começam ali a clamar os seus deuses, encontram Jonas, manda o Jonas orar, né? E eles entendem que aquela tempestade ali é alguma coisa espiritual, e lançam a sorte ali, e a sorte cai sobre quem? Sobre Jonas.
a gente observa que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não foi à toa que caiu em Jonas, não foi ao acaso, foi o Senhor, mais uma vez, ali no controle de tudo. E o que aconteceu? Então eles disseram: declara-nos agora, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E eles começaram a lançar um monte de perguntas para Jonas, e ele não responde todas as perguntas. Jonas é um profeta que não quer orar, é um profeta que está ali e não se mostra como profeta, ele só vai responder que é hebreu, né? Ele não diz eu sou profeta, ele diz assim: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu. A gente vê que há um conflito na vida de Jonas, porque ele diz que teme ao Senhor, mas ele está fugindo do Senhor, né? Ele diz que Deus é o Deus do céu, que é o Deus do mar e da terra, mas ele está se escondendo, né? Então ele tem um entendimento de quem Deus é, mas não está agindo de forma coerente com aquilo que Deus mandou ele fazer, com aquilo que ele mesmo acredita, né? O Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra, ele entendia que aquele mar ali se bagunçado, o mar, a tempestade, era porque Deus tinha enviado aquela tempestade. Verso 10: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas, ele estava disposto a morrer. Imagina, vocês já viram algum vídeo de tempestade num navio no mar, né? É terrível. Imagina você pular ali, é você pedir para morrer, né? Então Jonas, ele está disposto a morrer, mas não está disposto a voltar e fazer a vontade do Senhor. Ele está disposto a morrer, mas não está disposto a obedecer, né? Então ele diz: vocês têm que lançar nesse mar, que aí o mar vai se acalmar. Então Jonas, ele estava disposto a ser lançado no mar, né? E aqueles homens responderam, verso 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Agora, olha aqui, no começo eles estavam clamando aos deuses deles, mas agora, né, apesar de Jonas, agora eles clamam ao Senhor. O Senhor usou aquela situação ali para que aqueles gentios, aqueles pagãos, agora clamassem ao Senhor no meio daquela tempestade e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos, mas por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Parece que aqueles pagãos, aqueles marinheiros estavam tendo mais temor do que Jonas, né? Estavam sendo mas eles não queriam jogar Jonas no mar, eles estavam tentando se esforçar para voltar, mas eles: olha, Senhor, olha, a gente queria salvar esse homem, mas o Senhor que está no controle de tudo isso, assim que o Senhor fez, eles lançaram Jonas no mar, levantaram Jonas, lançaram no mar e cessou o mar a sua fúria. No momento que eles lançaram Jonas, a tempestade passou. No verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos.
Deu para ver isso aqui? Eles estavam temendo outros deuses, eles estavam clamando outros deuses ali no meio daquela tempestade. Eles começaram a buscar, né? Mas Jonas, ele estava ali naquele barco, e mesmo ele com toda essa fuga dele, tudo mais, o Senhor ainda usou essa situação toda para que aqueles homens viessem agora a temer o Senhor, né? Jonas disse que o Senhor do céu, do mar, da terra, o Senhor que lançou aquela tempestade. Então, quando eles lançaram Jonas no mar, o mar se acalmou e eles viram que de fato o Senhor é Deus, e temeram o Senhor, fizeram votos ao Senhor e ofereceram sacrifícios. 17. Deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, irmãos, Jonas, se ele ficasse no mar, ali do jeito que o mar estava, ficar sozinho no mar, Jonas ia morrer afogado, né? Mas o Senhor enviou um peixe que tragou Jonas, né? E uma forma um tanto milagrosa de salvar a vida de Jonas, disciplinar Jonas e também de apontar para Cristo. Amém? Jonas, ele ia morrer ali no fundo do mar, ia morrer afogado, mas o Senhor, aqui deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esse Jonas, esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então a gente vê aqui que o Senhor está no controle de todas as coisas. Jonas tentou fugir do Senhor para Tarsis. O Senhor manda no mar, o mar obedece. O Senhor, ele manda o mar se acalmar, o mar se acalma. O Senhor manda no peixe, e todos obedecem o Senhor. Exceto Jonas, está tentando fugir do Senhor. Então, Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Como nós lemos no início, em Mateus 12, né? Isso aqui que aconteceu com Jonas é um símbolo que aponta para Cristo. Nós observamos no Antigo Testamento muitos sinais, muitos símbolos que apontam para Cristo. Então, o fato de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites dentro do peixe aponta também para a morte e ressurreição de Cristo. Então, Jonas foi cuspido, né, pelo peixe, e foi para Nínive pregar. Depois de passar 3 dias e 3 noites no peixe, Jesus, ele morreu, foi sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitou, né? Então, isso que aconteceu com Jonas também aponta para o nosso Senhor Jesus. No capítulo 2, diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Depois de ter tentado fugir tanto de Deus, Jonas chegou numa situação terrível. Irmãos, não vale a pena nós fugirmos dos propósitos de Deus. Não vale a pena. Não tem como fugir de Deus. Então, um cristão que está afastado do caminho do Senhor, se ele for de fato um cristão, o Senhor vai trazer ele de volta. E às vezes, irmãos, é necessário o Senhor permitir que algum sofrimento aconteça para que aquela pessoa venha voltar ao Senhor em oração, né? Às vezes é necessário, né? Às vezes o Senhor permite que dificuldades venham, que Jonas, ele experimentou algo terrível, ficar dentro do peixe, uma escuridão, uma situação terrível ali, né? E nesse momento terrível, Jonas, então, ele volta ao Senhor em oração. E às vezes é necessário isso acontecer, irmão. Afastar-se do caminho do Senhor, né, só vai trazer dificuldades. Isso mostra também, irmão, que Jonas é o filho de Deus, que o pai corrige o filho que ama. A gente vê lá em Hebreus 12,
O pai corrige o filho que ama. Aquele que não está tendo correção é porque não é filho. Então Deus ele teve misericórdia de Jonas. Deus ele foi misericordioso ali com aquele profeta que estava indo totalmente contrário da vontade de Deus, estava fugindo do plano de Deus na vida dele, mas Deus ele vai lá e através dessa situação toda ele leva Jonas ao arrependimento novamente, leva Jonas pelo menos à contrição e a oração, né? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração, no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Então Jonas, ele ora aqui uma mistura de vários salmos. Então a gente observa que Jonas, dentro do peixe, ele ora os salmos, né? Quando nós falamos a importância de nós conhecermos os salmos para nós nos orientar nas nossas orações, para nós aprendermos a orar. É bom nós estudarmos o livro dos salmos, até mesmo nós orarmos os salmos. O pastor Franklin Ferreira fala isso também, eu acho muito interessante. E aqui, irmãos, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, irmãos, a salvação vem do Senhor. Tudo que a gente tem de bom vem do Senhor. Assim como as dificuldades, o Senhor permitiu que Jonas passasse por aquela dificuldade, o Senhor também o salvou. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor, ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele se compadece de quem Ele quer. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então o Senhor teve misericórdia. Jonas orou ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor de Jonas, e o Senhor mandou o peixe vomitar Jonas na praia, na terra. Então nós observamos também, irmão, uma outra aplicação aqui, é que nós devemos orar ao Senhor nos tempos de aflição. Nós devemos colocar diante de Deus, mesmo quando a gente está no mais profundo abismo, mesmo que as circunstâncias tenham ficado adversas por causa das nossas falhas mesmo, nós devemos orar ao Senhor, porque o Senhor se compadece. Deus é misericordioso, né? Ele está disposto a ouvir uma oração de um coração contrito, um coração arrependido. Na sua presença Ele não despreza. Não ore ao Senhor nos dias de dificuldade, nos dias de luta. Coloque a sua vida diante de Deus, que o Senhor é misericordioso. E lembre-se, às vezes Ele permite que adversidades aconteçam para que justamente nós venhamos reconhecer que só Ele é Deus, nós venhamos orar e buscá-lo, como Jonas fez no ventre do peixe, aquela situação terrível.
Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O Senhor veio pela segunda vez e falou novamente para Jonas. Irmãos, o Senhor, Ele é um Deus que nos dá a segunda chance. Amém? Mesmo que nós tenhamos fracassado, o Senhor, Ele pode lhe dar uma segunda chance. Lembra de João Marcos? João Marcos, ele foi na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Só que no meio da viagem ele desistiu. Ele quis voltar. E na segunda viagem missionária, Paulo já não queria mais ele no grupo. Paulo desistiu de João Marcos naquele momento. Mas Deus não desistiu. Deus deu uma segunda chance para ele. Mais para frente, Paulo ia reconhecer a necessidade de João Marcos. Nós vemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Amém? Mas depois ele se arrependeu. Depois ele se tornaria um mártir. Ele se tornaria um cristão que fez a diferença. Nós vemos vários exemplos desses nas Escrituras. Então, se você fracassou, sabe, a sua vida, ministério, ou alguma coisa, saiba que o Senhor é um Deus que dá a segunda chance. Claro que isso não deve servir para a pessoa pensar assim: não, então eu vou pecar porque Deus vai me perdoar mesmo. Não. Alguém que pensa assim não entende a gravidade do pecado e não entende a santidade de Deus. Amém? Alguém que pensa assim: eu vou pecar porque Deus vai me perdoar, não entende o como o pecado é grave, o como o pecado é terrível, né? E quanto Deus é santo. Então, Deus, Ele é um Deus que sempre dá, né, essa segunda chance para os seus filhos. Vamos lá. 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante nos dias, muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha a pregação de Jonas. Quantas palavras a gente tem aqui? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a pregação de Jonas. Olha, daqui a 40 dias, Nínive vai para o Beleléu, vai ser subvertida, vai ser destruída. Ele nem falou de misericórdia, nem nada. Jonas, ele não estava nem muito afim de pregar para Nínive, mas ele foi, né, meio que sem querer querendo, ele vai lá e prega essa mensagem para aquela cidade. Olha a reação dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas, ele chegou lá com essa mensagem, com algumas poucas palavras, e talvez já
já teria chegado ao conhecimento do povo de Nínive o que tinha acontecido com Jonas, né? E aquele povo creu. Aquele povo creu na pregação de Jonas. E eles não só creram. Aquele povo que é conhecido como um povo cruel, assassino, truculento, imoral, é um povo que cometia atrocidades terríveis. Agora também é um povo que se arrepende. Eles se arrependem mesmo. A pregação, talvez nenhum pregador tenha tido tanto sucesso como Jonas. Ele pregou e a cidade inteira converteu. A cidade toda. O rei botou um decreto, todo mundo fazer um jejum ali, parar com as suas práticas violentas, clamar a Deus, porque vai que Deus se arrepende e muda de atitude, né? Então, irmãos, nós tiramos aqui também uma aplicação. Uma verdadeira conversão é evidenciada por arrependimento. Não adianta a pessoa só falar. Uma conversão verdadeira ela é evidenciada por arrependimento. Então, uma pessoa que escuta, que diz que crê no Evangelho, também deve se arrepender dos seus pecados. Mas nos arrepender-se dos pecados é dar a costa do pecado. Crer em fé é crer em Deus, é buscar o Senhor e dar a costa para o pecado, né? Imagina aquele povo, por exemplo, que matava as pessoas de forma terrível. Ele dizendo assim: não, a gente se arrependeu. Mas se eles continuassem espetando as pessoas lá e escalpelando, fazendo essas coisas terríveis que eles fariam, a própria atitude deles ia negar aquilo que eles estavam falando, correto? Da mesma forma, se alguém diz que se arrependeu e creu, né, também deve abandonar o pecado e crer em Deus, deve abandonar o velho modo de vida e passar a viver uma vida temendo ao Senhor, né? Então, o arrependimento aqui foi evidente. Eles colocaram um pano de saco, simbolizava, né, o arrependimento, cinzas, jejuns. Eles clamaram fortemente a Deus. Então, eles foram convencidos do seu pecado e clamaram ao Senhor. Eles ouviram a pregação de Jonas. E qual foi a consequência? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu caminho, do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Irmãos, mesmo que um povo seja um povo pecador, mesmo que você tenha cometido pecados terríveis na sua vida, se você voltar ao Senhor em arrependimento e fé, Ele perdoa. Amém? O Senhor é um Deus de misericórdia. E isso a gente vê aqui o tamanho da misericórdia de Deus. E Deus, Ele viu que eles de fato se converteram, viu que de fato eles se arrependeram. E aqui a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Agora, quando a gente se arrependeu, você vai lembrar daquele versículo: Deus não é homem para que nem se arrependa. Mas o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Deus, ele se arrepende, mas não como homem. No hebraico tem duas palavras diferentes: shub e nahan, né? Uma para o arrependimento do homem e outra para esse arrependimento, foi traduzido arrependimento de Deus. Não quer dizer que o diz que Deus é imutável, não quer dizer que Ele é estático. Então, esse arrependimento não é como o homem que se arrepende por ter feito algo errado, mas foi Deus, ele dispensou aquele povo do castigo, o salvou, né? Então, Deus, ele pode mudar algumas decisões, mas de acordo com coisas que Ele previamente estabeleceu, de acordo com a sua própria palavra previamente estabelecida. Então Deus, ele é imutável, mas Ele não é estático. Então Deus, ele não se arrepende como um homem, né? O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento
do homem. Mas o que acontece aqui é que o Senhor desistiu de destruir aquela cidade, aquele povo que ouviu, né, a mensagem de Jonas. E assim, irmãos, como aquele povo de Nínive, tem muita gente que o pecado já está escancarado, e nós observamos o nosso país, a nossa cidade, nós observamos às vezes na nossa própria família. E será que nós tomamos a atitude de ir lá e anunciar? Para que, se caso a pessoa creia e se arrependa, o Senhor tenha misericórdia. Então, irmãos, assim como Nínive, talvez o Brasil esteja precisando de pessoas para anunciar a palavra do Senhor em fidelidade. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas, ele não queria que Nínive se arrependesse. Jonas queria que Nínive morresse. Jonas queria que aquele povo fosse condenado mesmo, né? Ele ficou irado. Imagina, ele era um profeta e ele fala uma profecia que não se cumpre. Ele diz: olha, daqui a 40 dias você, irmão, o Senhor vai destruir tudo. Aí o Senhor não destruiu, o Senhor tem misericórdia. Então a reputação dele estava em jogo, né? E ele também ele poderia achar que Nínive ia ser uma rival de Israel, então ele também ficou irado e ele queria que Nínive morresse. Então ele ficou irado, desgostoso, e ainda assim o Senhor tem misericórdia com esse profeta. Ainda assim o Senhor tem misericórdia de Jonas e vai ensiná-lo pedagogicamente. Orou ao Senhor e disse, ele orou reclamando ao Senhor: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estamos ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está chateado, irado, porque Deus é bom e misericordioso. Jonas está irado porque Deus teve misericórdia de Nínive. Eu sabia que o Senhor ia perdoar, sabia, por isso que eu fugi de Tarsis. Jonas preferia morrer do que ver Nínive viver, do que Nínive se arrepender. Ele ficou muito chateado. Verso 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Ele pediu para morrer, ele queria morrer, preferia morrer do que ver Nínive viver. Então a gente vê que há umas incoerências na vida de Jonas. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? O Senhor pergunta para Jonas. Então Jonas saiu da cidade, nem responde, saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada, uma cabaninha lá dele, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. 6. Ele fugiu de novo, né? O Senhor estava falando, ele pegou e saiu. Verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Com a planta ele se alegrou. Jonas estava ali com calor, o Senhor botou uma plantinha lá, e agora ele ficou feliz, né? Ele curtiu ali a plantinha, né? E se alegrou demais. Aí aconteceu, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas
de maneira que desfalecia, pelo que pediu a si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então, de novo ele pede para morrer. Então o Senhor colocou uma plantinha lá. Jonas, ele não teve trabalho de plantar, a planta surgiu, o Senhor colocou lá. Mas ele ficou tão feliz com aquela planta, né? E o Senhor mesmo mandou o vermezinho, o verme obedeceu, comeu lá a planta. E Jonas, ele ficou arrasado de novo. Ele ficou, não, melhor morrer de novo. Então o Senhor estava ensinando Jonas com a sua pedagogia. Verso 9: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Olha a insensatez de Jonas, queria morrer por causa da planta. Tornou o Senhor: tem compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. O Jonas, ele ficou irado por causa da destruição de uma planta. Ele se preocupa mais com uma planta do que com milhares de pessoas. Isso é algo que a gente também precisa tirar uma lição daqui. A gente pode observar que ele se importou mais com uma coisa do que com uma pessoa. Talvez a geração que a gente viva, né, também seja uma geração de pessoas que se preocupam mais com coisas, acumular coisas, ter coisas, do que com pessoas. Se preocupam mais com aquilo que é seu próprio, não ligo para aquilo que é dos outros. Aí no começo do Diego falou algo aqui a respeito das pessoas que se preocupam com um cachorrinho, se preocupam com preservação ambiental e tudo mais. Isso é correto, mas não em detrimento de se preocupar com as pessoas. Quantos assassinatos nós temos no nosso país? Eu vi numa reportagem que cerca de 100% de assassinatos, só uns 8% são resolvidos, né? Então, moça, isso também é importante da gente refletir, de se preocupar. Ele se preocupa mais com coisas do que com pessoas. E aqui nós vimos também no finalzinho que Deus ele fala dos 120.000 de Nínive e também fala dos animais. Deus ele se preocupa até com os detalhes, até com aquilo que é pequeno, até com os animais. A gente vê aqui como Deus é soberano, misericordioso, gracioso. Deus ele teve misericórdia de Jonas. Mas não sabemos o que aconteceu mais para frente com Jonas. Não sabemos se ele mudou, se ele se arrependeu. O registro não fala. Mas aqui não queria focar em Jonas, mas queria focar em você, em nós, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós também agimos como Jonas. Nós queremos fugir dos planos de Deus para a nossa vida. O Senhor tem um plano e a gente quer seguir um outro plano que é mais agradável, que é mais adequado, do jeito que a gente acha melhor. A gente, em vez de seguir o que o Senhor falou, que a palavra do Senhor nos manda fazer, às vezes a gente quer ir embora para Tarsis, para bem longe do Senhor, para um local mais seguro, mais agradável, que a gente vai fazer aquilo que a gente quer. Nem sempre a vontade de Deus vai ser aquilo que a gente quer. Nem sempre a vontade de Deus vai ser a mesma do que os nossos planos. E aqui, nesse livro, no comentário de Hernandes Dias Lopes, ele faz algumas perguntas que eu queria que você refletisse. Ele diz assim: sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Nós sentimos compaixão por aqueles quem Deus ama?
temos disposição de levar a palavra para aqueles por quem Cristo morreu. O nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus. Concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas. Nós vimos, irmãos, que o método como Deus chama os perdidos é através da pregação. O método como Deus foi chamar aqueles gentios lá. Nós vemos aqui também algo interessante, que a salvação não é somente para Israel. A salvação também é para os gentios. O Senhor tem misericórdia de quem Ele quer. Ele veio chamar a gente de toda tribo, raça, nação, povo, tudo. Então, o nosso coração precisa arder por essas coisas. Então, concordamos com Deus que as pessoas sem Cristo estão perdidas. Então, não há salvação sem Cristo. E é necessário anunciar. Como Deus, temos compaixão pelos perdidos? Você tem compaixão pelos que se perdem, ou você pensa somente nas suas coisas, na sua vida, né, naquilo que você acha importante? Nós nos preocupamos com os que vivem em nossas grandes cidades, onde há tanto pecado e tão pouco testemunho. Será que a gente se preocupa com as pessoas que vivem nas grandes cidades, onde há tanto pecado, ou a gente só se fecha no nosso pequeno grupo? Nós nos regozijamos quando os pecadores se arrependem e creem no Salvador? Não podemos responder por Jonas, mas podemos responder por nós. Amém? Então, irmãos, nós precisamos observar essas lições na vida de Jonas. E agir de forma sábia. Aqui nesse livro de Jonas, nós observamos alguns pontos interessantes. A gente aprende sobre salvação, algumas coisas. Primeiro, Deus tem misericórdia de quem quer e se compadece de quem quer. A salvação não era só para Israel, mas também para os gentios. Jonas não queria, mas o Senhor queria. A salvação pertence ao Senhor. Ele tem misericórdia de quem Ele quer, se compadece de quem Ele quer, até mesmo daquele mais vil pecador, aquele invível. 2. A salvação não é por obras, mas é recebida pela fé. Eles não mereciam, e nós não merecemos. Nós não conseguimos ser salvos pelas nossas obras. A salvação vem do Senhor e ela é recebida pela fé. Receber, a salvação não tem mérito nenhum. Então é algo que vem do Senhor. A salvação não é por obra. Nós vimos também, irmãos, que o fato de Jonas estar no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites é um sinal para a morte e ressurreição de Cristo. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, depois ele foi para Nínive pregar o arrependimento, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou. Nós temos que pregar o Evangelho para que pecadores, os perdidos, sejam alcançados, se arrependam e creiam. Amém? Nós aprendemos algumas coisas a respeito de Deus. Nós vimos que Deus é santo e não pode tolerar o mal. Deus não deixou Nínive à deriva. Ele tomou uma atitude. 2. Deus intervém na história e ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Eles vão se cumprir no final. Ainda mesmo com toda a tentativa insana de Jonas de tentar fugir de Deus, tentar desfazer os planos de Deus, não tem como parar na mão de Deus. O que o homem pode fazer para parar os propósitos de Deus? O plano de Deus vai se cumprir. Amém? 3. Deus é misericordioso
e salva até nossos inimigos. Mas Ele pode salvar até os nossos inimigos, se eles de fato, se o Senhor quiser. Ponto 4. Os planos de Deus não se frustram, nós falamos. 5. Deus está no controle da história e dos elementos da natureza. A gente viu que Deus ele mandou no mar, Deus ele mandou no peixe, botou uma planta, Deus ele mandou no verme que comeu a planta, e tá, ele governa sobre tudo. 6. Deus é fiel e a sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Apesar de Jonas, Deus ainda assim cumpriu a sua meta. 7. Deus tem ouvidos atentos para ouvir orações. Nós vimos que os tripulantes do barco oraram ao Senhor. O Senhor acalmou a tempestade depois que eles obedeceram e oraram Jonas. Jonas orou dentro do peixe, o Senhor ouviu a oração de Jonas e o Senhor botou o peixe para cuspir ele fora, para vomitar Jonas. O povo de Nínive orou ao Senhor, o Senhor perdoou e salvou aquele povo, não destruiu aquela cidade. Então nós vimos que Deus está atento para ouvir orações. Nós temos que orar. Nós temos orado, irmãos. Você tem sido uma pessoa de oração ou uma mulher de oração? 8. Deus é Deus de todo o universo, não apenas dos judeus. Israel ele foi separado por Deus para ser luz para as nações. O projeto de Deus não é esconder Israel dos povos, mas levar a luz de Israel para outros povos. Assim, a igreja não deve ser retirada do mundo, mas ela deve ser a luz do mundo. É uma citação do livro. Então, que a gente venha meditar nisso. Não devemos ser retirados do mundo, mas devemos ser luz do mundo. Devemos anunciar, não devemos fugir da obra que o Senhor tem para nossas vidas. Você tem escutado a voz de Deus, tem seguido a palavra de Deus na sua vida, você tem seguido o propósito que Deus tem para a sua vida, ou você tem buscado, os seus próprios caminhos e fugindo da vontade de Deus. Então medite em tudo isso que nós ouvimos hoje, é que nós não precisamos ser tragados por uma baleia. A gente não precisa ir para o fundo do poço para obedecer. Melhor a gente concordar com os próprios de Deus. Melhor a gente anunciar, melhor a gente viver a vida que Deus tem para nós. Agora, se você estiver no fundo do poço, saiba que Deus escuta as suas orações, que Deus ele dá uma segunda chance. E se você está com o povo de Nínive, ali no pecado, saiba, o pecado é cruel, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Arrependa-se, creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, assim como aquele povo na prática abandonou, parou de fazer coisas terríveis, orou ao Senhor, clamou, se prostrou. Faça o mesmo, dobre seu joelho ao Senhor, ore, entregue o teu caminho ao Senhor, abandona o seu pecado, creia nele, vai que ele também, assim como fez com Nínive, ele também te salve. Então, essa é a mensagem de hoje. Nós podemos meditar e tomar atitude na nossa vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Nós sabemos que Tu és soberano, Pai. Ó Deus, quem pode fugir da Tua presença, Senhor? O Senhor é onipresente. Ainda que a gente vá para o mais profundo abismo, lá Tu estás, Senhor. Ainda, Senhor, dentro do ventre do peixe, lá Tu escutas as orações, Pai. Se nós subirmos no monte mais alto, ali Tu estás. Oh Deus, Tu és onipresente, Pai, Tu és soberano, Pai. Quão inescrutáveis são os Teus caminhos, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe o que é melhor.
Muitas vezes a gente acha que sabe das coisas, Pai. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, por agir de acordo com o nosso entendimento, deixando de lado a Tua palavra. Tenha misericórdia de nós quando fugimos, Senhor, dos Teus planos, como fugimos, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho, Pai, quando fugimos de fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a discernir a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ler a Tua palavra e saber o que Tu queres de nós e vivamos de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Guarda a Tua palavra em nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, eu te peço, Senhor, que as lições deste livro venham servir, Pai, para a nossa vida. Edifica a Tua igreja. E se aquele que não Te conhece, Pai, assim como o povo de Nínive, possa se arrepender e se converter a Ti. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Louvado e agradecido seja o Teu nome. Nós Te pedimos isso e nós Te agradecemos porque Tu és Deus. Amém. Amém. Nós vamos passar para o segundo momento. Queria chamar o Romulo aqui para estar orando pelas ofertas e dízimos. Oramos. Senhor Deus eterno, Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor. Te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor, tão maravilhosa, Pai. Nós possamos, Senhor, botar, Pai, mais em prática, Senhor, tudo que nós ouvimos aqui, Pai. Nós não sejamos, Pai, mais apenas ouvintes, Senhor, e sim praticantes, Pai. Ó Deus, Te apresentamos, Pai, nossos dízimos e nossas ofertas, Pai, que o Senhor possa receber, Pai amado, como louvor, Senhor, como nossos corpos, Senhor, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis, Pai amado, a Ti, Pai. Ó Senhor, abençoa grandiosamente, Senhor, aquelas pessoas que estão contribuindo, Pai, aquelas pessoas que estão, Senhor, comprometidas, Pai amado, com a Tua igreja, Deus. Abençoa também, Senhor, aqueles que não têm, Pai amado, que o Senhor possa abrir as portas, Pai amado, para aquelas pessoas que estão precisando de um emprego, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, dar oportunidade, Senhor. Meu Deus, nunca deixe faltar, Senhor, com cada dia, Pai. Nunca deixe faltar, Senhor, o alimento, Pai. Que o Senhor possa providenciar, Senhor, porque nós temos, Pai amado, que Tu és um Deus provedor, Pai amado. E nunca desampara, Senhor, que Teus céus, Pai amado. Muito obrigado, Deus. Amém. Vocês tenham uma boa noite. Tem lanche aqui atrás. Eu vou chamar o pastor para orar e dar a missão pastoral para estar sendo discípulo. Ficar de pé, irmãos. Lembrando que no domingo nós temos a classe às 5h45, classe de novos membros. Culto às 7 horas da noite, quarta-feira, temos a reunião de oração. Participe. Isso é muito importante. Nós orarmos juntos, nós fazermos a classe. Então, influencie outras pessoas, traga seus amigos para ouvir a palavra de Deus. Que nós não guardemos para nós mesmos somente, mas que a gente venha transbordar, anunciar, convidar outras pessoas e que você também venha participar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por essa noite. Te peço por cada um que aqui está, que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra no nosso coração, Teu Santo Espírito, Senhor, e ter discernimento para que a gente venha agir de forma correta. Perdoa nossas falhas, Pai, leva-nos em paz e segurança para as nossas casas, que possamos ter um momento agradável agora em comunhão. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. A igreja diga amém. Diz amém, da oração.